Vocês sabiam que apenas 4,5% das ilustrações médicas representam peles negras? O estudo foi publicado pela Academia Americana de Dermatologia em 2022 e pela Universidade da Pensilvânia. Agora, gente, imaginem o desafio de empreender em uma área que você mal tem referências. O nosso convidado hoje do Perfil e Negócios é o Dr. André Moreira, que vai contar pra gente os desafios de empreender na dermatologia com foco na pele negra. Seja muito bem-vindo, doutor André. É uma honra imensa ter você aqui conversando com a gente, compartilhando as suas experiências, uma pauta tão importante. Obrigada, tá? Eu que agradeço, Maria. É um prazer estar aqui conversando com vocês de um tema que eu gosto tanto. Bom, doutor, a gente começou o programa falando da falta de representatividade, né, e de peles negras na dermatologia. Como foi lidar com essa ausência durante a sua vida acadêmica? O problema vem desde que eu entrei na faculdade. Eu não sei se a maioria das pessoas sabe, mas para você se tornar um dermatologista, você tem que fazer a graduação em medicina, prestar uma prova, entrar na residência para aí a gente se tornar um dermatologista. O problema é que desde que eu entrei na faculdade, eu sou de uma época antes das cotas, já não existia assim essa representatividade. Eu não me via nos meus colegas. A maioria dos meus colegas eram pessoas brancas, a maioria dos meus professores eram brancos. Então existia esse abismo, né, entre eu e o meio que eu estava vivendo. Quando a gente fala da dermatologia em si, então é mais difícil ainda, né? Eu entrei num ambiente que, como o estudo te disse, eu não me via nem nos livros. Então, quando eu queria tratar a mim mesmo, existia uma dificuldade. A partir daí, eu senti essa necessidade de buscar mais e pesquisar mais de onde viriam aquelas informações, como eu conseguiria realizar um trabalho mais inclusivo dentro daquilo que eu me propus fazer ao longo da vida. Então, toda a minha vida é pautada nisso, tornar o que eu faço mais inclusivo. E como você vê a mudança da dermatologia de um tempo para cá, né? Desde quando esse debate a respeito de raça vem tomando força? Eu lembro muito bem do momento que uma grande empresa brasileira de protetores solares lançou o primeiro protetor que tinha um tom parecido com o meu. Eu ainda estava na minha residência, então isso tem alguns anos e isso foi em torno de 2014, 2015, então quase 10 anos. E de lá para cá a gente vê um avanço ainda a passos lentos, mas a indústria está cada vez mais preocupada com essa questão de incluir outras tonalidades de pele nos seus protetores. Eu acho muito engraçado, eu adoro esse exemplo da cor universal. Toda vez que um representante de laboratório me mostrava um protetor de cor universal, eu falava, mas é universal para quem? Porque essa cor não se encaixa comigo. Então, eu cito esse exemplo para as pessoas entenderem que isso é muito recente, né? Essa atenção da indústria às questões da pele preta, essa questão da inclusão que eu citei anteriormente, é muito recente. De lá para cá a gente tem visto uma evolução, mas ainda considero que é uma evolução muito discreta. Quando a gente vai para a questão dos procedimentos estéticos, dermatológicos, os lasers sempre foram um motivo de muito temor pela população preta, né? Sempre houve aquela máxima que nós, pessoas pretas, não podemos fazer tratamentos com laser. Isso tem mudado também. Graças a dermatologistas, assim como eu, preocupados com essa questão da inclusão, a própria Skin of Color Society, que é uma sociedade norte-americana que reúne profissionais de saúde que estudam questões da pele preta, nós temos cada vez mais desenhado protocolos que permitem que pessoas pretas façam qualquer tipo de procedimento, inclusive laser. Mas isso, mais uma vez, muito recente, ainda a passos pequenos. Perfeito. É interessante até você ter colocado sobre a sua experiência pessoal no sentido do protetor solar, né? Que veio numa cor mais parecida com a sua há quase 10 anos atrás. Porque para mim, assim, a minha percepção, né, como leiga, eu vejo que esse tema avançou um pouquinho mais também ainda em passos lentos após o assassinato de George Floyd, que foi uma comoção mundial, né? A gente está aqui, eu acho muito importante citar essa questão do colorismo, né? Quando nós comparamos eu com uma pessoa mais retinta que eu,
ainda assim eu sou lido como uma pessoa morena, né? Sim. Parece que é até um problema falar que eu sou um homem preto. Eu me reconheço como homem preto, mas quando eu falo isso a pessoa, não, acho que você é moreno. Então isso também tá nessa questão da cartela de cores, né? Protetores, maquiagens, produtos com cor para pessoas mais retintas que eu, são mais recentes ainda, né? Tanto que o nome do próprio protetor, da maioria dos protetores, é Morena Mais. Tá? Agora que a gente tem protetores de pele negra, e eu concordo com você, movimentos como o Black Lives Matter ou o próprio assassinato, e todos os outros problemas, todas as outras discussões que vêm disso, tem mudado essa questão, essa atenção da indústria para o nosso cuidado. Sim, até porque a própria sociedade e até os próprios investidores, né, vêm cobrando mais uma posição em relação a isso, né? Posso citar um dado? O ESG veio aí depois disso, claro, por favor. Vou citar um dado que, obviamente, nós vivemos uma sociedade capitalista e dinheiro importa. Então, a Sociedade Norte-Americana de Cirurgia Plástica observou que nos últimos 10 anos, esse estudo era estudante de 2011 e 2021, houve um aumento de mais de 300% na participação de pessoas pretas no consumo de procedimentos estéticos. Então, obviamente, isso é um dado que a indústria tem acesso. Sim. E, como o dinheiro move o interesse da indústria, houve mais atenção para a gente. O motivo disso é a desmistificação dos procedimentos estéticos, né? Hoje se fala muito mais que nós, pessoas pretas, devemos e podemos nos cuidar. E a invenção de novos protocolos, a invenção de novos produtos e a ascensão social da população preta. Então, diante disso, é também explicado por que hoje a gente discute mais e vê mais produtos para nossa pele. Sim. E você também estudou fora do Brasil, né? Conta um pouco dessa sua experiência pra gente. Além de ser dermatologista, eu tenho uma formação em estudo das doenças dos cabelos e das unhas, que a gente chama de tricologia, pela Universidade de Mogi das Cruzes, e como complemento, eu fiz um fellow em transplante capilar no exterior, na universidade. O que é fellow? Fellow é uma formação a mais acompanhada por uma pessoa expert. Por exemplo, vou fazer um fellow aqui em apresentar programa, eu fico acompanhando você durante alguns programas e isso me habilita a adentrar naquele ambiente. Exatamente, uma mentoria. E aí depois eu voltei para Goiânia, onde eu terminei esse fellow com um grande transplantador lá de Goiânia, Dr. Luiz Fernando, e eu fiz um mestrado que chama Master in Science no exterior, na Universidade de Graz, na Áustria, em dermatologia preventiva e dermatoscopia. Dermatoscopia é um exame que a gente olha as pintas e o cabelo da pessoa com um aparelho que aumenta muito essas pintas e o cabelo, e a gente consegue diagnosticar de maneira precoce doenças dos cabelos, câncer de pele, e o meu foco desse estudo foi as doenças do cabelo. Eu sou muito apaixonado pelas doenças do cabelo, principalmente quando a gente fala das questões das doenças em pele preta, em pessoas de pele preta. Então essa formação me ajudou muito a encarar esses problemas com uma outra perspectiva, tendo contato com grandes nomes do exterior que também estão estudando o mesmo assunto. E quais são essas doenças específicas da pele preta? Tem a alopécia, né? Sim, eu vou citar duas doenças que são muito comuns na nossa pele preta, que é a alopécia de tração e uma outra doença que chama alopécia central centrífuga. A alopécia de tração nada mais é do que o puxamento excessivo do cabelo, quando a gente coloca nossas tranças, quando a gente faz mesmo alguns penteados que puxam mais. Essa tração repetida, esse puxamento repetido pode causar a perda de cabelo definitiva nessa região. Então, por isso que eu oriento meus pacientes, não tem problema usar trança, você pode usar sua trança, mas conversar com a trancista para usar uma trança mais folgada, trocar a trança de vez em quando, mudar o penteado, isso é muito importante para evitar a tração. A alopécia central centrífuga é uma outra doença que no passado ela era chamada de alopécia do pente quente. Então acreditava-se que os pentes quentes usados para o alisamento do cabelo faziam o derretimento da substância de alisamento, ela entrava em contato com o couro cabeludo e isso causava uma perda de cabelos que geralmente começa na região central e se espalha de maneira definitiva. Tem um grande nome, uma doutora do John Hopkins, lá nos Estados Unidos, chamada doutora Crystal, que ela descobriu que, na verdade, essa doença está muito mais relacionada à questão genética do que ao alisamento que a gente faz. Então, ela é mais comum em nós, pessoas pretas, provavelmente por conta de uma questão genética, mas ainda é uma doença muito desafiadora, porque atrapalha muito a autoestima do paciente. Então, eu destaco essas duas doenças que são muito comuns. Só fazendo um adendo, claro. Uma terceira situação é a calvície.
50% das mulheres depois dos 70 anos, 70% dos homens depois dos 70 anos vão ter calvície. Só que a calvície... 70%? 70%. Só que a calvície nada mais é do que uma perda do volume do cabelo que em um certo momento a gente percebe. E você sabe quantos por cento do cabelo a gente tem que perder para perceber que estamos ficando calvos? Não tenho ideia. 50%. Mas vamos lá. Esse dado é numa pessoa branca. Os nossos cabelos crespos, eles são de uma estrutura diferente. Então, a gente precisa perder mais cabelo para perceber que estamos ficando calvos. É aí que eu chamo a atenção. Então, uma pessoa preta que sente uma perda de volume, ela rapidamente tem que ser avaliada por um dermatologista especialista em cabelo para o diagnóstico ser precoce, porque a máxima que vale cabelo é tempo. Quanto mais precocemente nós tratamos essa doença, mais precocemente nós vamos controlá-la e estabilizá-la. Agora eu queria saber o seguinte, doutor, tem alguma história que marcou a sua trajetória fora do Brasil? Quais os aprendizados, né, que você aplica hoje como empreendedor? Uma história muito marcante para mim foi a primeira vez que eu vi um dermatologista preto no exterior. Era uma dermatologista, era uma médica, e ela desceu do carro muito bem vestida, super elegante, e eu estava no congresso com uma amiga, e eu virei para ela e falei, será que um dia a gente vai ser assim? Porque a gente ouvia tanto, né, que eu sempre falei que eu tenho esse apreço pela população preta, eu queria dar atenção, e eu já tive que ouvir que eu não ganharia dinheiro por estar trabalhando com pessoas pretas. E foi muito pelo contrário. Hoje eu sou muito feliz no meu trabalho, na minha empresa, eu gosto muito dos meus pacientes. E eu não atendo só pessoas pretas, eu também atendo pessoas brancas que entendem a importância do meu trabalho, inclusive. E aquela pessoa, aquela dermatologista de sucesso, que é uma pessoa de muito sucesso, ela me inspirou muito pelo jeito que ela se porta, pelas palestras que ela dá, pela maneira como ela se mostra ao mundo. E era isso que eu queria mostrar. O sucesso, para mim, ele é contado na minha fala, na maneira como eu lido com as pessoas, ele não é contado em dinheiro. E eu me considero uma pessoa de muito sucesso por poder estar aqui contando a minha história para você. Eu fiquei emocionado. Quando eu falo isso que eu lembro desse dia, é um dia muito bom, foi um dia muito bom. Mas eu quero te fazer uma provocação. Eu estava conversando com um amigo outro dia, e aí ele estava comentando uma das diferenças, né, que ele percebe do racismo no Brasil para os Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, eles gostam de dinheiro. Né? Sim. Então você vê ali um investimento maior, né, para a cultura negra, para a população negra, né, mesmo eles sendo apenas 13% da população, porque eles sabem o quanto que preto vende. Produtos para pessoas pretas vendem, eles são minoria da população, diferente do que é aqui no Brasil. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Quando a gente compara a visão, né, do sucesso no American Way of Life, é na aquisição de coisas. Então, para o preto ostentar marcas caras, carros luxuosos, lá isso é um sinônimo muito evidente do sucesso. Aqui no Brasil, obviamente, a gente também tem essa questão o poder de consumo está diretamente relacionado ao quanto você adquiriu na vida. Mas hoje, quando eu vou para o conceito do meu consultório mesmo, lá dentro do meu consultório, a felicidade da pessoa preta está muito mais relacionada a ser acolhida e ser aceita no espaço do que simplesmente poder consumir. Eu tenho pacientes que não conseguem consumir os protocolos de tratamento inteiros, mas só do fato de eu acolhê-los e eles saberem que naquele ambiente eles estão sendo submetidos ao melhor tratamento, que eu estou oferecendo para eles a melhor possibilidade de tratamento, é muito bom. Eu cito um exemplo de uma paciente que é bilionária e ela diz que nas experiências prévias dela, em alguns médicos, alguns lugares que ela ia, não só de medicina, de saúde, as pessoas nem ofereciam as coisas para ela, porque consideravam que por ela ser uma pessoa preta, ela não poderia consumir. Então o problema que vem antes do nosso poder de consumo, vem até da oferta para nós. Nem nos é oferecido a possibilidade de gastar o nosso black money. E lá no meu consultório isso não acontece. Todas as pessoas, seja Beyoncé, seja qualquer outra pessoa, vai ser tratada exatamente da mesma forma e eu vou oferecer o que existe de melhor hoje em dia. E você atende só no consultório ou online também?
tenho alguns pacientes online, mas para mim a prática é muito complicado, principalmente quando a gente fala de doenças do cabelo. Como eu atendo muitos pacientes de estética e cabelo estética não dá para fazer online, que o paciente precisa estar presencial, e o cabelo eu preciso desse exame, da tricoscopia, que também não é muito simples de fazer à distância. Então, os meus tratamentos, a maioria deles são presenciais, online é mais o acompanhamento. Pacientes que já eram meus, que eu preciso ver algum retorno, alguma situação de emergência, a gente atende online. Perfeito. E doutor, como você disse, você é membro do Skin of Color Society, certo? Exatamente. Conta mais pra gente um pouco dessa sua experiência. A Skin of Color Society apareceu num momento muito importante da minha vida. Era um momento de muita busca de material para estudo. A gente tem uma pessoa que é muito importante aqui, que eu sei que é sua amiga, a doutora Kathleen Conceição. Eu fui a um congresso, vi a fala dela e pensei, eu quero ter essa formação, eu quero saber falar da minha pele, assim como ela fala. E eu descobri a Skin of Color Society, me tornei membro e desde então eu sou um membro efetivo. Eu e Kathleen, inclusive, nós somos mentores. Nós orientamos outros profissionais aí ao caminho das pedras de como se tornar apto a tratar a pele preta. E eu considero que hoje é a sociedade mais importante, porque a partir de lá nós temos inúmeros fóruns, toda semana tem alguma atividade, alguma discussão, alguma aula, para que o conhecimento em pele preta esteja constantemente atualizado. Não existe isso mais que tratamentos, doenças em pele preta não podem ser tratadas, não podem ser resolvidas. Tem jeito, nós vamos estudar até conseguir resolver isso. Ainda hoje há uma deficiência nessa especialidade nas universidades brasileiras? Vamos citar o exemplo do SUS. O grande formador do profissional de saúde é o SUS. Quando você pega o caderno de atenção à saúde da população preta do ano de 2017, se eu não me engano, ele traz que o SUS ainda é acessado majoritariamente por brancos. Então, se eu não tenho gente preta no livro, igual você disse no estudo, se eu não tenho gente preta lá na atenção à saúde, onde que o meu residente vai aprender sobre o tratamento da pele preta? Então, são coisas que a gente precisa pensar. Por isso que essas discussões dentro da formação do médico é importante. Por isso que a gente precisa ampliar o acesso da população preta ao serviço de saúde. Não só por isso, porque a saúde é um direito fundamental, mas nós precisamos pensar nesses problemas. Não é culpa só de um ponto, é a culpa de um sistema racista. Sim, perfeito. Olha, muitas vezes no mercado a justificativa é que não se encontram profissionais qualificados, mas o doutor e muitos outros empreendedores mostram que ainda há dificuldades para se especializar em pele negra no Brasil e no mundo. Bom, a gente volta daqui a pouco, a gente vai rapidinho para um intervalo e no próximo bloco a gente vai conhecer sobre 3 iniciativas do Dr. André Moreira que mudaram o debate sobre dermatologia e pele negra. Já voltamos. E voltamos com Perfil e Negócios e hoje nosso convidado é o Dr. André Moreira. A gente vai conhecer um pouco da rotina do médico e empreendedor. Vamos lá? Existe uma teoria chamada Lipstick Effect. Alguns criticam essa teoria, falam até que ela não é muito verdadeira, mas a gente conseguiu observar um pouco desse fenômeno aqui. O que diz essa teoria? Que durante momentos de crise, as pessoas investem em artigos de luxo um pouco mais acessíveis. A gente sabe que apesar de tornarmos a estética cada vez mais acessível, ela ainda é um artigo de luxo. Então sim, nesse período da pandemia, quando a gente pôde voltar aos nossos atendimentos, a gente teve um crescimento exponencial na procura pelos procedimentos estéticos aqui na clínica.
Quando a gente fala de dermatologia, a gente está falando do órgão mais exposto que nós temos. Você pode até esconder uma hipertensão, uma diabetes, mas um problema de pele, você não consegue escondê-lo. É muito estigmatizante um problema na pele. Então, quando eu incluo o cuidado das pessoas pretas nesse contexto, quando eu mostro para uma população que há tanto tempo, praticamente desde da chegada dos portugueses aqui na nossa terra, é uma população marginalizada, eu estou ampliando o espectro de cuidado para essa pessoa. Meu nome é Gani, sou formada em administração de empresas, sou gestora aqui na Clínica Ada. Que é difícil encontrar um especialista em pele negra. Então aqui nós temos esse diferencial, que é o Dr. André, que ele é especialista, ele é dermatologista, é especialista em tricologia, mas ele entrou nesse nicho por causa da referência dele. Ele tem até um canal no YouTube, então assim, vem muito paciente de pele negra que eles têm uma certa dificuldade de ter um tratamento diferenciado. É muito bom trabalhar com a parte de estética. É uma área assim, bem exigente, porque assim, não é só o cuidado, você tem que dar um bem-estar para o paciente, tem que oferecer um bem-estar para o paciente. Aqui nós temos 3 aparelhos, que são o Ultraformer, né, que trabalha a parte de colágeno do paciente, tanto do rosto como de algumas partes do corpo. Tem o aparelho de depilação a laser, que é o ZAI. Tem o Labian também, que ajuda na melhora da qualidade da pele. E tem os aparelhos que trabalham a parte do corporal, que é o T-Sculptor e o Total Sculptor, que os dois ambos são para fazer radiofrequência, que é a queima de gordura, ajuda também na parte de elasticidade da pele e trabalha a musculatura também. Nossa clínica tem o diferencial de cuidar e de acolher os nossos pacientes. Então, eu tenho um convite para te fazer. Venha conhecer a Clínica Ada, você será muito bem atendido. E especialmente as pessoas de pele negra, que aqui nós temos o especialista Dr. André, que vai fazer questão de atendê-los muito bem. Temos também a doutora Regina, a doutora Juliana, que são especialistas, dermatologistas, especialistas e vão atendê-las muito bem. Aqui, a pele preta é tratada com amor, com completude e, de fato, oferecendo o que ela precisa. Todo o meu esforço é reverberar isso, que tem gente preta em todo lugar e nós vamos nos aquilombar, nós vamos cuidar um dos outros. O cuidado é para todos. Como cita no meu curta, o mais profundo é a pele. E para demonstrar o nosso cuidado com nós mesmos, não basta só cuidar da saúde mental, de fazer atividade física, temos também que cuidar desse mais profundo, do que entregamos ao mundo. Cuidar de nós, que somos a manifestação viva da nossa ancestralidade, é cuidar do futuro também. Nossa, doutor, muito interessante ver a clínica e como ela trata de peles negras. Mesmo ainda hoje, é difícil achar médicos que entendam a complexidade da melanina. Mas você trouxe mais representatividade na área, não é isso? O ponto principal do meu trabalho é esse. A pessoa enxergar que existem pessoas pretas em todos os ambientes.
ainda existe aquele problema, não sei se isso acontece com você, mas eu ainda entro em qualquer lugar e conto quantas pessoas pretas existem aqui, exceto as que estão servindo. Não tem problema nenhum servir, trabalhar. Mas quantas pessoas estão naquele ambiente consumindo? Felizmente, quando a pessoa entra na minha clínica, ela vê que quem vai atendê-la ali também é uma pessoa preta. Isso muda, eu acho que muda a perspectiva de cuidado para a pessoa preta. Talvez para a pessoa branca não cause tanto esse impacto, certo impacto, nossa, uma pessoa preta atendendo, mas para a pessoa preta muda muito. Isso é muito importante para nós. E é uma coisa que eu acho que só as pessoas pretas percebem. Sim. E você também estreou um canal que chama Pele, é isso? Pele pelo Preto. Pele pelo Preto, no YouTube. O que é o canal e qual o principal diferencial desse canal? Eu acho que se você fizer uma busca sobre dermatologia no YouTube, você vai encontrar inúmeros canais falando de inúmeros assuntos, procedimentos, doenças. Mas quando a gente pergunta lá nas buscas qual que é um canal falando sobre dermatologia específico para pele preta em língua portuguesa, é muito difícil a gente encontrar algum material de qualidade, baseado em ciência, e é justamente essa a proposta do meu canal. Eu trago informação de qualidade, baseada em ciência, focada nos tratamentos de doenças de pele e cabelo das pessoas pretas. Perfeito. Doutor, você produziu para seus canais na internet vídeos com depoimentos de mulheres negras que são suas pacientes, né? Isso para o Dia Nacional da Consciência Negra. Como foi essa experiência? Além da minha formação em dermatologia, eu fiz um curso de cinema, então também sou cineasta e atualmente eu estudo moda. E o cinema é minha paixão, eu gosto muito. E eu produzi um curta no final do ano, aí, em novembro, há 2 anos atrás, com 2 pacientes que se chama O Mais Profundo. Tem uma frase de um filósofo chamado Paul Valéry que fala que o mais profundo é a pele. Então eu peguei um trecho dessa frase para ser o tom de conceito desse curta, o mais profundo. Então eu convidei 2 pacientes, que são amigas também, a Ana e a Bia, para falarem sobre a experiência do cuidado para a mulher preta. A mulher preta sempre foi colocada num lugar de subserviência, de marginalização, e eu queria exaltar esse outro lado. Eu queria exaltar que vocês são todas rainhas e trazem na ancestralidade essa beleza, esse cuidado do mundo, do berço do mundo, e a gente precisava muito destacar isso. A gente já vê aí outras produções de racismo, de sofrimento, não. Eu queria falar sobre a beleza, sobre a exaltação da beleza. Então o curta é sobre isso, sobre essa experiência de cuidado lá no meu ambiente, e é um curta que me emociona muito até hoje, eu gosto muito de tê-lo feito. Ele está no YouTube ainda? Está no YouTube, no canal. Então fala de novo para quem quiser O canal ver. é o Pele pelo Preto e o curta se chama O Mais Profundo. O Mais Profundo, já fiquei curiosa para assistir. Você comentou aqui as especificidades em relação à pele preta, os cabelos crespos, pretos, enfim. Quais são os tipos de tratamento que você faz, tanto para a pele quanto para os cabelos? Eu falo com muito orgulho que hoje nós podemos fazer qualquer coisa disponível da dermatologia para a pele preta. Eu desenvolvi um protocolo específico para a nossa pele chamado Protocolo ML. Vamos comparar um pouquinho o envelhecimento da pele branca com a pele preta? Quando nós pensamos no envelhecimento de uma pessoa branca, o que é marcado é o papel do sol nessa pele. Então a gente tem um fotoenvelhecimento, presença de manchas, rugas, uma flacidez, toda advinda desse fotoenvelhecimento. Então aqui eu tenho um protocolo específico. Quando a gente pensa nas pessoas de pele preta, a parte mais marcada do nosso envelhecimento é a perda de volumes. Nós temos 3 grandes coxins de gordura, um mais lateral, um aqui mais pro meio do rosto e um bem no meio do rosto, que vão perdendo o volume e a gente vai tendo esse descenso, esse derretimento do nosso rosto. Então exatamente, esse protocolo que eu pensei foi para tratar esse derretimento do rosto advindo da nossa perda volumétrica. Então hoje a gente reúne procedimentos como ultrassom microfocado, bioestimuladores injetáveis de colágeno, fios, toxina botulínica, todos voltados nisso. Eu não gosto muito de modificar rostos. Eu acho que perguntar se isso seria já harmonização, se ainda não. O conceito de harmonização eu sempre entrego para o meu paciente com uma pergunta: harmonizar o quê? Será que você de fato está desarmônico ou você quer se padronizar dentro de algo que alguém, que a gente não sabe quem, falou que era bonito?
eu prefiro tratar a saúde da pele. Eu falo para o meu paciente que nós vamos realçar aquilo que já é bonito em você e te deixar mais visualmente bonito ainda. Então, com esse protocolo, eu consigo, com naturalidade, fazer com que o paciente, apesar do prosseguir dos anos, se enxergue cada vez mais bonito. A minha ideia é que se você fizer um tratamento hoje e nós conversarmos de novo daqui 5 anos, você esteja melhor que hoje. Sem necessidade de mudanças, padronização, eu não acredito muito nisso. Sim, existem as pessoas que querem modificar uma coisa, aumentar um lábio, deixar o rosto mais projetado, isso é possível, desde que nós respeitemos a naturalidade e os limites do corpo, porque qualquer procedimento pode trazer uma complicação. A diferença é como essa complicação vai ser conduzida. Por isso que vale aqui o aviso: faça procedimentos com quem você confia. E o melasma também é a doença típica da pele negra. O melasma ainda é uma doença muito desafiadora. Ele pode aparecer nas peles brancas, porém, a gente tem um conceito de racismo estrutural que a pele preta não precisa de proteção, porque ela já é protegida naturalmente pela melanina. Isso não existe. Nós, pessoas pretas, vamos sim piorar nossos melasmas, doenças... Você quer explicar mais também o que é o melasma? Quero. O melasma nada mais é do que uma mancha causada pela exposição ao sol, pela exposição a alguns tipos de hormônio e por predisposição genética. Geralmente ela acontece na região centrofacial, mas ela também pode aparecer nos braços, no pescoço, no colo. Ela é uma alteração de uma célula chamada melanócito, que é a célula que confere a cor da nossa pele. Então esse melanócito inflamado, irritado, produz uma quantidade maior de pigmento do que ele precisaria e acaba nos gerando o melasma. O grande piorador do melasma é a exposição luminosa, seja a luz artificial ou seja a luz natural do sol. As pessoas pretas precisam usar protetor, porque você está protegendo de um desenvolvimento de melasma, se você tem a predisposição a tê-lo, e também auxiliando no tratamento do mesmo. Além disso, a proteção solar também reduz o nosso risco de alguns tipos de câncer de pele. E não só quando vai à praia, né? 24 horas, protetor na frente do solar, computador, inclusive, né? Protetor solar todo dia, pelo menos 3 vezes ao dia. O computador, ele emite uma luz chamada blue light. Os estudos são um pouco inconclusivos, mas acredita-se que essa luz emitida pela tela do computador, pela tela do celular, pode piorar, sim, as doenças relacionadas a manchas, como o melasma. Por isso que eu oriento, uma dica bem legal, é sempre tentar usar o celular no modo noturno, porque ele fica com filtro dessa blue light. O celular a gente está o tempo todo perto do rosto, olhando para ele, isso pode piorar sim o melasma. Os estudos são inconclusivos, mas a gente acredita que sim, tem uma relação importante. Gente, já quero ir na clínica. Bom, doutor, mas você também tem os produtos, né, que você está criando, a sua linha de produtos. Quer falar mais? Quando você vai no supermercado, numa farmácia, você não sente falta de olhar para um produto e falar: esse produto aqui foi feito pensado em mim. Então, eu sentia isso toda vez que eu ia na farmácia comprar um shampoo e acabava que eu comprava uma coisa muito genérica. Diante disso, eu me reuni com 3 outros sócios, todas pessoas brancas, e falei: bora ser antirracista, gente. Estou precisando de investimento para desenvolver uma linha de produtos pensado para pessoas que ainda não são devidamente representadas pela indústria. Então, daí surgiu a Impróprio. Impróprio, que é uma marca que eu sou sócio, que pensa em shampoos, em linhas capilares para os cabelos 3A, 4C, cabelos crespos e cacheados. A ideia é que nós criemos produtos, que nós vamos criar produtos que as pessoas se identifiquem com eles, produtos que sejam de bom custo-benefício e que entreguem qualidade para aquele cabelo. Eu gosto muito de citar, por exemplo, que da nossa linha, o finalizador, para quem não sabe o que é finalizador, é o produto que a pessoa usa para modelar os cabelos crespos, os cachos. O nosso finalizador é do mesmo tamanho do shampoo, porque é uma demanda muito grande das pessoas. Por exemplo, eu tenho pacientes que falam: eu uso um finalizador por semana, praticamente um pote de finalizador por semana, porque ele é muito pequeno. Então, a gente, atento a isso, atento a esse detalhe, resolveu criar um finalizador maior para que, de fato, essa pessoa consiga ter um produto com bom custo-benefício. E quais foram os tipos de estudos que você fez? E você também quer mostrar os seus produtos? Vou mostrar sim. Vou mostrar, por exemplo, esse aqui
que é o nosso shampoo purificante e refrescante. Quando você vai desenvolver uma linha de produtos, você tem que pensar em qual que é o público-alvo, como é que é a característica do cabelo dessas pessoas, e a gente tem uma cartela de produtos já existentes que nós sabemos que eles são seguros para ser utilizados. Então, diante disso, nós selecionamos um blend, né, dessas substâncias, iniciamos a composição desse produto e fizemos testes de segurança antes de aplicar nas pessoas e testes aplicando no cabelo das pessoas para saber o resultado final. Foi quanto tempo de estudo? 1 ano. Tem 1 ano que nós estamos desenvolvendo essa linha. Nós vamos lançá-la em fevereiro de 2023 em algumas lojas físicas da cidade de São Paulo e no e-commerce. A ideia é essa, atender a quem ainda não se sente representado pelo mercado de cosméticos capilares. Perfeito. E qual? Já tem o nome do e-commerce, o site? O e-commerce é impróprio, que é o nome da nossa marca, e essa primeira linha é a Pretitude. E com entrega em todo o Brasil? Todo o Brasil. Maravilhoso. Tem mais produtos para poder... Temos. Esse aqui, nós temos 4 produtos. Esse aqui é o shampoo purificante e refrescante. Essa aqui é a máscara capilar. Nós temos ainda um shampoo, esse é o finalizador, do mesmo tamanho do shampoo, e um shampoo hidratante. Uma dúvida que as pessoas sempre têm é, não tem condicionador na sua linha. Qual que é o papel do condicionador? Hoje a gente acredita que existe uma função muito marcada na fisiologia do cabelo da relação entre cargas. Então o shampoo abre a cutícula, permite que o ativo entre e o condicionador fecharia essa cutícula para que de fato esses produtos fizessem o seu efeito. A nossa ideia é que quando a pessoa precisasse eliminar resíduo do seu couro cabeludo, ela usasse o shampoo purificante. Quando ela quisesse conferir uma hidratação, uma limpeza sem danificar aquele cabelo, ela usasse o shampoo hidratante. A máscara entra aqui com essa função nutritiva e finalizadora, fechadora dessa cutícula, e para modelar a gente usa o finalizador. Então aqui, diante dessa linha, a gente não precisa do uso de condicionador, porque os agentes umectantes, aquilo que vai conferir a hidratação, o fechamento daquela cutícula, já foi oferecido aqui pelos shampoos e máscara. Fantástico. Você sabia que, inclusive, existe uma ordem certa para quem não for usar a linha de usar o shampoo, a máscara e o condicionador? Não. Máscara é sempre entre o shampoo e o condicionador, não é ao final. Eu sempre uso no final. Não está aproveitando o potencial todo dessa máscara. A máscara é para ser usada entre o shampoo e o condicionador. Interessante, né? Eu também não sabia até estudar tricologia. E é tudo sem sal? Esses shampoos são low pool e eles são todos com a pegada vegana. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, aqui no Perfil e Negócio já trouxemos diversos empreendedores que, ao ver um buraco na área em que querem investir, correm atrás do conhecimento e acabam se tornando referência no assunto. Vamos lá para um rápido intervalo antes de continuar aqui o nosso papo? No próximo bloco, vamos conversar com o doutor sobre os planos para 2023. A gente já volta. E voltamos para o nosso programa Perfil e Negócios, hoje num papo delicioso com o doutor André Moreira, que agora eu quero perguntar sobre sonhos. Quero saber se você já sonhava com essa sua linha em 2007, foi isso? Sim, na verdade, se você me perguntasse se um dia eu sonharia em estar neste lugar aqui, falando com você, falando sobre a minha profissão, provavelmente eu ia falar não. Eu acho que isso não é pra mim, porque eu não sei da sua experiência pessoal, mas a minha como homem preto gay, nos é roubado, inclusive o direito de sonhar. Eu me lembro muito bem que eu fazia uma escola e uma vez, no ensino médio, uma vez eu falei que eu queria me tornar médico e uma pessoa disse, nossa, mas tem médico preto? Assim, então eu ouvi isso de uma pessoa. E ouvir isso, obviamente, atrapalha um pouco essas nossas ilustrações do futuro.
mas eu sou muito agradecido pela minha mãe, pelo meu pai, de todas as pessoas que me apoiaram a perseguir meus sonhos e falar que sim, que eles me deram o maior patrimônio que eu podia ter, que era a educação. Eu fui muito bem educado em todos os sentidos e poder alcançar aquilo que eu de fato queria. E eu talvez não sonhava com isso, mas eu tinha um desejo muito grande dentro de mim que era, assim, reprimido por todas essas questões de racismo que a gente vive todos os dias. Quando eu me tornei dermatologista, o meu sonho era tornar a dermatologia mais acessível. Quando eu consegui um pouco disso, eu falei, agora a gente precisa expandir isso para a indústria, para a linha de cabelo, para os salões, para a rua, para o mundo. Eu quero que tenha pessoas pretas e coisa para as pessoas pretas em todos os lugares. Muita gente diz, né, que a gente precisa seguir o princípio da igualdade. Eu faço uma correção, a gente sim precisa de igualdade, mas antes a gente precisa de equidade. A gente precisa tratar as pessoas com demandas diferentes de maneira diferente. Nós vivemos um país racista, nós temos uma estrutura colonial muito recente, em que os nossos antepassados nós não os conhecemos porque eles foram escravizados e mortos, e a gente precisa corrigir isso. Perfeito. Irretocável a sua fala. Obrigado. Mas agora eu queria saber o seguinte, da onde que veio esse sonho de se tornar médico? Porque você não tinha nem referências, né? Eu queria ser astronauta. Que ousado! Mas eu descobri que eu tenho medo de avião. Eu fiz uma viagem para Fortaleza com a minha família quando eu tinha 12 anos de idade. Aí eu desisti de ser astronauta e falei, não, eu quero ser médico. Eu tenho um pediatra, tinha um pediatra que é um grande médico em Goiânia, Dr. Alípio, e o cuidado dele, o trato dele comigo, com a minha família, eu ia nele até com 18 anos, era muito especial, era muito carinhoso. Eu falei, nossa, eu acho que eu gosto disso, eu acho que eu gostaria de conversar com as pessoas dessa forma, como ele fala, e então desenvolveu esse desejo em mim. Então foi o medo de avião que me desistiu de ser astronauta, junto com o meu pediatra, que eu gostava do que ele fazia, a maneira como que ele lidava com as pessoas ao redor dele. Sim, dá até para ver a emoção nos seus olhos Sim. quando você fala dele. Nós temos referências, né, ao longo da nossa vida. Eu tenho como referência muito o meu pai e minha mãe. Eu tenho como referências os meus professores ao longo da minha trajetória. Eu sou muito grato a todos os professores, porque eu só estou aqui por todos os mestres que eu tive ao longo da minha vida, e referências profissionais, né? Antes de eu me tornar devidamente médico, Dr. Alípio, dentro da faculdade, agora como estudioso da pele preta, por exemplo, a doutora Cristal, que eu citei, a doutora Kathleen, que é um exemplo, porque ela foi uma das primeiras pessoas a se expor na mídia e falar, olha, eu trato pessoas pretas e enfim, todas essas pessoas são exemplos e referências para mim, e eu espero me tornar referência e exemplo para alguém um dia. Já é, com certeza. Agora eu quero saber também quais foram as dificuldades, todas as dificuldades que você enfrentou ao entrar na universidade. As dificuldades vêm principalmente pelos medos, né, que nós adquirimos, às vezes medos que foram construídos por nós e não são próprios medos nossos. Tem 2 momentos muito marcados na minha vida quando eu decidi fazer medicina e falei que eu ia estudar numa faculdade pública, porque minha família não tinha condição de fazer, de pagar uma mensalidade para mim, e na época não existiam os programas de financiamento ainda. Foi antes das cotas. Foi antes das cotas, antes dos programas, enfim, de FIES e tal. E então a opção era a faculdade pública, e existia esse grande medo de eu não conseguir, né? Porque é difícil, é um curso concorrido, por mais que eu estudasse, eu fosse uma pessoa muito estudiosa, existia isso, né? Será que eu vou conseguir? E eu estudava num lugar que tinha escolas de referência e eu não tinha acesso a essas escolas, em que as pessoas passavam desse lugar. Então eu tinha alguns medos que, igual eu falo, não eram meus, foram criados pelo aquele meio. Então, o primeiro medo era esse de eu não conseguir. Eu consegui, e depois lá dentro, de encaixar naquele lugar, né? Porque eu olhava para um lado, gente branca, para o outro, gente branca. Será que eu vou me encaixar aqui? E é um curso elitizado, né? Meus colegas tinham carro, eu não tinha carro, aquela coisa. Por mais que a minha família tivesse uma estrutura, meu pai sempre foi funcionário público e tal, existia um abismo aí de diferença social entre eu e a maioria dos meus colegas. Então, essa situação, essa inclusão, mas eu passei, sobrevivi,
E um segundo momento foi como homem gay. A minha percepção que eu era um homem gay, e a gente sabe que nós vivemos um país que mais mata pessoas transexuais, que existe uma homofobia muito importante. E isso tem um reflexo, né? Tem pessoas que não se assumem nos seus ambientes de trabalho com medo de retaliação, com medo de não alcançarem seus sonhos, de não ter sucesso. E eu sempre fui muito sincero comigo que eu não poderia ser nada além do que eu era de verdade. Eu não conseguiria viver numa mentira, eu não conseguiria viver num personagem. Apesar de gostar, de amar cinema, eu nunca conseguiria ser ator porque eu não consigo viver uma verdade que não é a minha. Então, a partir do momento que eu tenho um posicionamento como gay, que eu me assumi para minha família, que todos os meus pacientes sabem, eu deixo isso muito claro nas redes sociais, nas minhas entrevistas, isso traz sim um ônus, né? Traz esse medo de que não vai se identificar comigo, então, mas traz o bônus de eu viver a minha vivência por completo, de eu viver essa experiência que é a vida por completo. E a gente falou de inspiração, eu já ouvi de pessoas pelo Instagram que, nossa, como é bom ter um médico que além de preto é gay, porque isso faz com que a gente gay sinta que podemos ser o que a gente quiser. Então eu espero isso, né, que no futuro nós tenhamos mais transexuais, médicos e outras profissões, enfim, que as pessoas LGBT, que as pessoas pretas ocupem todos os lugares. A gente falou de sonho. Com certeza, hoje o meu maior sonho é esse, é andar no mundo em que por eu ser um homem preto, por ser um homem gay, eu não sinta medo. Eu consiga viver minha vivência por completo, andar de mão dada com meu namorado, poder frequentar qualquer lugar sem ser julgado se eu vou conseguir pagar aquela conta ou não, sem a pessoa saber nada de mim além da minha cor. Então esse é meu grande sonho. Perfeito. E você sente um racismo ou preconceito mesmo que velado por parte de outros médicos pelo fato de você ser preto, homossexual? Aconteceu uma situação um pouco difícil envolvendo eu e a Sociedade Brasileira de Dermatologia. A situação já foi resolvida. Em uma entrevista, eu comentei que a dermatologia ainda era racista. E isso não foi muito bem recebido pela sociedade, porque eu esperava uma postura que eles iam falar sim, e só que pessoas como André, que são membros da sociedade, a Kathleen, tantos outros estão fazendo aí fundos imundos para que essa realidade mude. Mas não, a sociedade não recebeu de uma maneira muito interessante, falou que eu estava errado, apresentou uns dados lá que, enfim, não traziam consistência, só reforçavam mais ainda aquela fala minha. Hoje está resolvida, a sociedade me convida para participar de diversas situações, inclusive para deixar a dermatologia cada vez mais inclusiva. Mas a gente vê nisso que ainda é necessária alguma construção, porque tem colegas que ainda não entendem a importância desse assunto e acham que é mimimi, que é essa palavra aí que criou uma fama, né? Essa expressão criou uma fama nos tempos atuais. Mas sim, ainda existe necessidade da gente construir mais esse ambiente para que pessoas não passem por essa situação que eu passei. Que os colegas entendam, sim, a medicina ainda precisa evoluir muito para ser de fato inclusiva. E o feedback dos seus pacientes? Eu amo meus pacientes, eu amo. Eu falo que, nossa, eu tenho uma relação muito boa com os meus pacientes. Lá na clínica é sempre uma festa. Quando você for lá, você vai ver que é todo mundo falando alto, é um ambiente muito bom. Eu amo meus pacientes. Eu falo que existe uma coisa na medicina que a gente estuda que se chama transferência e contra-transferência. Transferência é aquilo que você recebe de mim, contra-transferência é o que eu recebo de você enquanto profissional. E felizmente eu consigo construir essa relação muito bem com os meus pacientes. Obviamente tem gente que não vai gostar de mim, tem situações que vão ser um pouco mais difíceis, complicações vão acontecer, mas esse acolhimento, essa visualização no outro, o interesse do bem-estar, que é muito bom. Eu costumo falar para o meu paciente que eu vou ganhar dinheiro com o resultado do meu trabalho. O que eu estou aqui fazendo é te oferecendo o melhor que eu posso. Eu quero que você saia daqui feliz. Eu estou trabalhando no seu bem-estar. Essa é a minha máxima. E como que você vê o futuro da dermatologia em relação a pessoas negras? Mais produtos, vai ser mais acessível? Como que você vê? Eu fiquei muito feliz quando a questão das cotas foi instalada no Brasil, porque até então, quando nós víamos pessoas pretas no hospital, raramente essas pessoas estavam em cargos de cuidado, né? As pessoas estavam na limpeza, na segurança. Mais uma vez, não que isso seja uma coisa menos importante, é super importante, mas no cuidado mesmo, na atenção, essas pessoas eram muito pequenas. Então, hoje, quando eu vejo enfermeiros pretos, médicos pretos, fisioterapeutas pretos, psicólogos pretos, enfim, todos os cuidadores ali pretos, isso
dá uma alegria muito grande. Então, com o aumento do número de estudantes de medicina pretos, com mais pessoas pretas acessando o ensino superior, eu espero que mais dermatologistas pretos existam e essas pessoas comecem a ter essa percepção. Eu estou aqui também para me cuidar. Eu vou cuidar do outro, mas eu estou incluído nesse grupo, que é uma minoria, que não é a minoria, que é a maioria do Brasil. Então, eu vislumbro um futuro muito bom. E o meu papel hoje é oferecer um caminho um pouco menos difícil para essas pessoas. Para falar para elas, olha, eu já estive aí no início, mas eu tentei dar uma facilitada para você penetrá-lo de maneira um pouco menos ruidosa. Você vai conseguir traçar o seu caminho com mais tranquilidade. Essa é a minha função. E como você se vê daqui a 10 anos? Apresentando um programa de televisão. Olha! Eu sempre brinquei. Maravilha! Eu tenho uma assessoria de imprensa e eles perguntando, o que você quer? Eu falei, não, qualquer contrato de programa de talk show, que eu adoro conversar, eu aceito. Dá pra perceber, né? O papo flui aqui. Precisa mesmo. Quem não sabe? Temos, né? Não temos, não tem programa que fale de... Não, a gente não tem apresentador preto gay, ainda não temos. Precisamos. Mas, brincadeiras à parte, eu espero ver uma dermatologia, uma medicina que seja mais inclusiva, que eu espero que minha linha cresça cada vez mais e tenhamos outros produtos, tenhamos mais representatividade. Perfeito. E você, dá para perceber o quanto que você gosta também de cultura, você é muito culto, né? Tem algum filme, livro que tenha te inspirado? Eu vou sugerir um filme, que eu sugiro para todos os meus amigos, principalmente amigos brancos, que é um filme da Lúcia Murat, de 2004, que se chama Quase Dois Irmãos. Eu sou apaixonado nesse filme e a trilha de Naná Vasconcelos é uma trilha belíssima. Eu, inclusive, me pego ouvindo a trilha do filme de vez em quando. E é um filme que fala sobre dois amigos, um branco e um preto, que acabam se encontrando na cadeia. Eles fizeram essa amizade dentro da cadeia. Jacques Ockler e Exatamente, Borat, né? Exatamente. E, enfim, a história deles de vida segue e as pessoas precisam ver e refletir na diferença de condições que é oferecida para as pessoas brancas e pretas. Hoje, principalmente aqui, quando a gente fala de empreendedorismo, as pessoas vêm muito com a questão da meritocracia. A gente precisa entender que não dá para falar de meritocracia sem considerar que as pessoas partiram de pontos muito diferentes. Então esse filme, principalmente para aqui, que é um canal que tem muitos empreendedores assistindo, é um filme que vale ser visto. Quase Dois Irmãos. Fantástico. E no lado do empreendedorismo, tem algum filme também, ou livro? Eu acho que esse é o resumo, assim. Esse é o resumo. Porque, querendo ou não, o personagem, ele tem uma atividade comercial. Correto ou não, ele tem uma atividade comercial. Maravilha. Doutor André, muito obrigada pela sua presença. Foi uma aula, né, gente? Muitíssimo obrigada por compartilhar, né, de forma tão generosa toda a sua sabedoria. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema que, mais uma vez, eu gosto tanto. Eu sou apaixonado pela dermatologia e eu espero que um dia essa conversa seja uma conversa simplesmente sobre cuidados, que nós não precisemos falar de que ele é um dermatologista preto, que isso seja uma coisa de exceção, mas que isso seja uma coisa comum. Perfeito. É isso, né? O que deveria ser uma regra acaba sendo ainda hoje, infelizmente, por conta do racismo, uma exceção. Bom, e você que quer montar uma clínica de saúde, inclusive de dermatologia, no portal do Sebrae você encontra um guia para quais documentos, processos e modos de você abrir a sua clínica, tá bom? E aqui o Perfil e Negócios finaliza, mas fiquem ligados no próximo episódio, toda quarta-feira, às 22h30, aqui no canal Empreender. Afinal, vocês já sabem, né, gente? Assistir já é um bom negócio. Até!